Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde nós iremos realizar a resolução de questões do nosso módulo 31. Então, pega a apostila no 3 de vocês e vem aqui comigo fazer a resolução dessas questões. No módulo 31, nós estudamos o texto normativo, mais especificamente, nós vimos um pouquinho sobre essa lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso ECA, tá bom? Vamos então relembrar o que nós estudamos desse módulo 31? Nós vimos bem na introdução do módulo essas três imagens, onde temos crianças estudando, crianças brincando e crianças trabalhando. Lembra que eu até instiguei vocês nesse debate, né? Se vocês concordavam ou não que crianças trabalham. E aqui nós podemos perceber várias realidades, né? Realidades diferentes que sempre acontece, que hoje, atualmente acontece muito na nossa sociedade, né, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui o que significava estatuto e o que é textos normativos. Vamos relembrar? Textos normativos são aqueles que estabelecem regras, regimentos, regulamentos, estatutos, leis e etc, né, pessoal? Então, todos os lugares da sociedade que a gente anda, nós temos que seguir algum estatuto ou alguma lei. Nós podemos que seguir o estatuto da nossa escola, o estatuto da sala de aula, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, textos normativos são esses textos que servem para nos nortear e que nós somos obrigados a respeitar para que a nossa sociedade vive em harmonia. Já pensou? Se ninguém tivesse lei nenhuma, se não tivesse regra nenhuma, como que seria o mundo? Não iria dar certo, não é mesmo? E o que é um estatuto? O estatuto é uma lei especial que regula as relações jurídicas de grupos específicos de pessoas. Ou seja, as leis, os estatutos, é uma lei, só que é uma lei especial. Essa lei, ela é diretamente vinculada a um grupo de pessoas. Por exemplo, idosos, crianças e adolescentes, como é o ECA, a índios, pessoas com deficiência. E essas pessoas, pessoal, elas não têm a opção de participar ou não desse estatuto. Só delas serem já desse grupo específico, automaticamente elas são cobertas e protegidas por esse estatuto. Bom, nós temos aí na apostila do 3 de vocês, se vocês abrirem, nós temos aqui vários trechos do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos aqui o título 2, Direitos Fundamentais, o capítulo 1, do Direito à Vida e à Saúde, tá? Eu trouxe aqui para vocês vários trechos, que nós não vai dar tempo de a gente ler totalmente eles. Mas vamos iniciar, para que a gente, então, para responder essa atividade de hoje, eu preciso que vocês façam a leitura da apostila do 3 de vocês, do módulo 31, onde vocês vão encontrar esses trechos da nossa regra, da nossa lei, tá bom? Então, pegue aí a apostila do 3 de vocês, façam a leitura desse texto e vamos depois para a resolução da atividade. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Artigo 11. É assegurar atendimento médico à criança e adolescente através do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário de ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Olha aqui alguns artigos que estão no capítulo 1, que vem dizer qual é o direito, né, discorrer sobre o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes. Façam a leitura aí. No capítulo 2, tem assim, do direito à liberdade e ao respeito à dignidade. Que direito que tem essa criança e adolescente à liberdade e ao respeito à dignidade? Artigo 15. A criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, né? Lembra que nós estamos falando de pessoas, de crianças e adolescentes que não são adultos ainda, estão em constante desenvolvimento, e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Aqui nós temos ainda direito à liberdade, compreende os seguintes aspectos: ir e vir, opinião e expressão, crença e culto, brincar, participar da vida familiar. Então aqui o nosso artigo 16 do ECA, nós temos vários direitos que a criança e o adolescente tem direito à liberdade, tá bom? Vamos então ao outro tipo. Aqui no capítulo 3, nós temos o direito à convivência familiar e comunitária. Na seção 1, nós temos o artigo 19. Toda criança e adolescente tem direito a ser criada e educada no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurar a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
Então, o que esse artigo tão importante que está no ECA diz pra gente? Que toda criança e adolescente tem o direito de ser criada numa família sadia. E excepcionalmente, ou seja, só quando realmente não tem condição daquela família ter essa criança consigo, é que elas vão então ser colocadas em família substituta. Olha como o nosso ECA é bonito, olha como vale a pena vocês lerem o nosso ECA e conhecer os seus direitos e os seus deveres enquanto criança e adolescente. No capítulo 4 do Direito à Educação, a Cultura, o Esporte e o Lazer, nós temos no artigo 53. A criança e o adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3, direito de contestar critérios avaliativos. Inciso 4, direito de organização e participação de entidades estudantis. E inciso 5, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. E no parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então aqui, pessoal, nós temos vários trechos dessa lei, né, do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então eu peço que vocês peguem a apostila do trecho de vocês, façam uma leitura, porque vocês conhecem seus direitos, conhecem seus deveres, né? O que protege, o que não protege, o que seus pais têm o direito de fazer por vocês, nós professores, escola. Então todos os seus direitos é muito importante que vocês conheçam, tá bom? Então olha aqui, eu trouxe vários capítulos, por exemplo, capítulo 5, tá falando sobre o direito da profissionalização e a proteção do trabalho. Veja, nossa atividade sempre vai voltar, né, a um texto que nós já lemos, que é a menina dos fósforos, que vai estar voltando aqui nesse capítulo 5, que é a proteção do trabalho, tá bom? Então pega a apostila no trecho de vocês e faça a leitura desses trechos que tá aí nesse capítulo, tá? E nós temos aqui a prevenção especial e algumas outras coisas. Olha que parte interessante da seção 3, da autorização para viajar. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então observe aqui quantas informações importantes que vai esclarecer, né? O que você pode, o que você deve, o que você não pode fazer com relação a esse estatuto, que é a lei que rege vocês, crianças e adolescentes, tá bom? Bom, vamos lá. Fazendo então a leitura desses trechos, desse trecho, você vai então à atividade. Tá aqui a atividade em grupo, mas vocês podem fazer sozinhos na casinha de vocês, ou em duplo, ou em trio, o que vocês acharem melhor, tá? Bom, nessa atividade você vai formar com o seu grupo ou sozinho, você vai ser uma banca de advogado. Então você, de acordo com a leitura desses trechos da nossa lei, do ECA, vocês vão fazer essa atividade. Olha só, primeira questão. O autor Hans Christian Andersen viveu na Dinamarca no século XIX, quando foi escrito o conto A Menina dos Fósforos. Lembra? Quem não lembra, dá uma voltinha aí nos 2, 3 módulos anteriores que você vai encontrar o modo que nós trabalhamos desse texto aqui, tá? O texto de Andersen. Reflita uma situação social da Europa naquela época. Então ele escreveu A Menina dos Fósforos pensando naquela problemática do século XIX. Olha que questão interessante. Para nós, leitores brasileiros do século XXI, a história da pequena vendedora de fósforo ainda é atual, pessoal? Será que ainda é atual? Será que ainda existe, 200 anos depois, quase 200 anos depois, essa problemática? Sim, né, gente? Passado quase 2 séculos, quase 100 anos da publicação da Menina dos Fósforos, em países como o Brasil, ele continua muito atual. Porque ainda hoje há uma grande quantidade de crianças abandonadas que vivem nas ruas ou que são obrigadas a esmolar ou a trabalhar como engraxates, lavadores de para-brisas de carro, coletores de lixo, distribuidores de propaganda, vendedores de bala nos semáforos e etc. Então, 200 anos depois, 2 séculos depois, olha só, a problemática do século XIX aqui no Brasil ainda continua acontecendo e é uma problemática atual. Segunda. Suponha agora que o conto de Andersen se passa em nossa época. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, citem 3 direitos que no conto teriam sido negados à menina. Olha só, de acordo com a leitura, você vai aqui dizer se a Menina dos Fósforos fosse dessa época aqui, quais eram os direitos, quais foram os direitos que foram violados desse texto. Vamos lá, olha só, todos os tópicos da lei foram transgredidos nesse texto.
A vida daquela menina, da menina dos fósforos, foi totalmente transgredida pela lei, né? A lei foi totalmente transgredida por esse texto. Por quê? De acordo com o artigo 3º, a menina não teve desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade. Ela teve desenvolvimento de dignidade, ela podia comer, ela tinha onde morar, ela tinha o que vestir? Não, pessoal. Então, no texto, a menina dos fósforos, você percebe esse direito foi violado, né? Da nossa lei. Se naquela época existisse o ECA, naquela época não existia. Mas hoje, se fosse a mesma problemática da menina, que é o que acontece, o artigo 3º estaria sendo violado. Conforme o artigo 4º, foram negados a menino os direitos fundamentais e as possibilidades e facilidade de, tendo morrido de fome e de frio, foi negado o direito à vida, à saúde, à alimentação, obrigado a trabalhar nas ruas, foi negado o direito à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade. Não podendo voltar para casa, foi negado o direito à convivência familiar. Não podendo participar das festas, foi negado o direito à convivência comunitária. Então, de acordo com o artigo 4º, olha quantos direitos foram violados nesse texto, né? Quantos direitos foram negados à menina dos fósforos aqui. E conforme o artigo 5º, nas ruas, ela teve a exploração do trabalho, ela foi exposta à violência, à crueldade e à opressão, porque ela apanhava do seu pai quando ela não conseguia vender todos os fósforos. Então podemos perceber que se a menina dos fósforos existisse hoje na sociedade, à luz do ECA, conforme o ECA, vários direitos dela que estariam sendo transgredidos, tá bom? Terceiro, uma lei não atingirá seus objetivos e não terá eficiência se apresentar contradições entre seus artigos. O que é contradição, professora? É você dizer uma coisa e depois você se contradizer é o quê? É você dizer e depois você tirar. É você ir em via oposta. Então, eu preciso que você leia o artigo 16 e depois faça a leitura do artigo 82 a 85 para responder essa questão importantíssima. Olha só. Letra A. Que liberdade e direitos estabelecidos no artigo 16 sofrem restrições dos artigos 82 e 85? Olha só, o artigo 16, pessoal, ele fala sobre o direito de ir e vir, certo? E de frequentar espaços comunitários. No 16, fala que você, criança e adolescente, tem direito de ir e vir. E no 82 a 85, ele fala que esse direito, ele é restrito. Não é que ele é contradito. Ele não está tirando seu direito de ir e vir e de participar e frequentar espaço comunitário. Eles estão restringidos, porque você deve ser respeitado, sim, mas você deve ser guardado, você deve ser cuidado pela sociedade. Por isso que esse direito seu de ir e vir, nos artigos 82 e 85, ele é restringido. Você pode sim ir e vir, desde que acompanhado pelos seus pais ou responsáveis ou munidos de autorização. Olha que interessante. Na letra B, existe contradição entre essas restrições e os direitos amplos estabelecidos no artigo 16? Existe essa contradição, pessoal? Será que existe sim ou não? Vamos lá. Não existe contradição, pois o próprio artigo 16 já anuncia que o direito à liberdade de ir e vir e de frequentar esses espaços públicos não é absoluto, ou seja, é limitado por restrições legais. Assim, nos artigos 82 e 85, o próprio Estatuto estabelece algumas restrições. Novamente, não é que há uma contradição aqui dentro da lei. No artigo 16 fala que você pode ir e vir, é um direito seu e deve ser respeitado. Assim como as restrições que você tem que estar acompanhado dos seus pais, ou com alguém responsável, ou com autorização, tá bom? Olha só que interessante isso aqui. Letra C. Vocês consideram justas essas restrições? Releiam o artigo 3º, 5º, 6º e 15º do Estatuto e encontre essa justificativa. Pensem aí, você acha justo ou injusto que restrinja esse direito de ir e vir? Pessoal, pode ser que você até ache que seja injusta, mas eu espero que vocês tenham pensado e raciocinado que não, né, pessoal? A consideração da justiça da questão seria pessoal, porém a discussão dos artigos de cada deve levar uma resposta afirmativa, isso que eu estou falando. Eu espero que, por mais que vocês não concordem, mas eu espero que vocês sim concordem, porque a criança, você adolescente, são pessoas especiais que estão vivendo em condições peculiares, por estar em processo de desenvolvimento. E por você estar nesse processo de desenvolvimento, vocês têm sim que ser cuidados. Então, tem que ter sim essas restrições para que a sociedade possa cuidar de todos vocês. Na quarta, nós temos um problema a resolver como advogados. Lembra da primeira questão? Vocês são advogados agora. Olha, Luiz, de 13 anos, e sua irmã Luísa, de 11,
Mora na cidade de Franca, São Paulo. Seus avós maternos moram em Passos, Minas Gerais, e seus avós paternos em Campinas, São Paulo. Os irmãos queriam viajar nas férias para Campinas, mas sabiam que seus pais não poderiam levá-los. Consultaram então o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preparando argumentos para conseguir o consentimento dos pais. Advogaram também que ganharam a causa. Aqui nós temos o mapa, com a distância, então vamos fazer o cálculo e responder a essa questão. Letra A. Quando os pais disseram que a criança não pode viajar sozinha, os filhos explicaram que isso não estava de acordo com a lei. Que argumento deve ter usado? Que argumento foi utilizado para utilizar isso? Olha só que argumento eles utilizaram, ó. Os filhos devem ter explicado que, pelo artigo 83 do ECA, crianças podem viajar sozinhas desde que tenham uma autorização judicial. Olha que espertinhos. Letra B. Convencidos pelo argumento dos filhos, os pais sugeriram que viajassem para Passos. Como a cidade é bem próxima, não precisariam conseguir autorização judicial. Mas Luiz e Luísa quiseram replicar. Quais devem ter sido suas explicações com base no ECA? Olha só, os pais concordaram e falaram, é pertinho, não precisa de autorização. Mas eles foram e replicaram. Devem ter replicado que Passos era bem próxima, mas situava-se em outro estado, pessoal. Então, de acordo com o Estatuto, no artigo 83, parágrafo 1º, ele dispensa a autorização apenas considerada como área contígua. Ou seja, apesar de ser perto, é outro estado. E não importa se é perto ou se é longe, se for outro estado, precisa sim da autorização judicial, tá bom? E a quinta, os pais finalmente concordaram com a viagem e disseram que solicitariam autorização judicial. Então, Luiz disse orgulhosamente para ele isso não era necessário. Que argumento legal ele deve ter utilizado? Que menino esperto, né? O Estatuto define como criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e como adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Luiz, com 13 anos, é um adolescente. E o artigo 83 exige autorização judicial apenas para as crianças. Então, Luiz sabia, de acordo com a leitura que ele fez do artigo 83, que ele não precisaria dessa autorização judicial, porque ele não se tratava mais de uma criança, sim de um adolescente. A autorização somente para a sua irmãzinha. Olha que interessante que vocês consultem, que vocês aprendam e vocês corram atrás dos seus direitos e deveres e conheçam o ECA. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu.